Tempo agora para falarmos sobre democracia em tempos de crise. Nesta palestra contamos com a participação de Miguel Poiares Maduro, professor e ex-ministro adjunto de Desenvolvimento Regional. Autor de inúmeras publicações, Miguel Poiares Maduro escreveu mais recentemente o livro Democracy in Times of Pandemic. E aqui, nesta conferência, irá falar sobre cooperação e estratégia no mundo global. Peço-vos então uma salva de palmas para Miguel Poiares Maduro, que se vai juntar a nós via Zoom. Olá e muito obrigado pelo convite. Tenho imensa pena de não poder estar aí convosco presencialmente, mas tinha compromissos e estou no estrangeiro e portanto, comunico convosco desta forma. O tema sobre o qual me pediram para falar é sobre a democracia em tempos de crise. No fundo, em que medida é que, quer a pandemia, quer agora a crise da guerra na Ucrânia, impactam na democracia e se esse impacto é negativo ou positivo. Num certo sentido, aquilo que vou falar convosco é uma continuação, se me permitem, se quiserem, a publicidade de um livro que publiquei originalmente em inglês com um colega americano e que recentemente teve uma tradução em Portugal chamada Democracia em Tempos de Pandemia, mas irei procurar também atualizar isso à luz do impacto da própria crise na Ucrânia. O ponto de partida para qualquer reflexão sobre aquilo que são as consequências para a democracia das crises que estamos a enfrentar é a situação em que a democracia se encontrava mesmo antes dessas crises, mesmo antes da pandemia. E a verdade é que a democracia já estava em crise. Tem havido nos últimos anos, e isto é possível de estudar, há dados sobre isso, um aumento da insatisfação com a democracia. Vários estudos de opinião o indicam. Isto não quer dizer de forma nenhuma que a democracia não continua a ser o regime político favorecido pelos cidadãos, preferido pelos cidadãos, mas o grau de satisfação com esse regime, com o regime democrático, tem vindo a cair em muitos países. Ao mesmo tempo, esse desafio à democracia e essa crise até de que se fala da democracia também se reflete no crescente apelo dos movimentos populistas, que são movimentos que, no fundo, colocam em causa o próprio caráter genuíno da democracia em que vivemos. Aquilo que dizem os populistas é que o poder é, na realidade, controlado por uma elite contra a vontade do povo, que eles dizem representar, e a consequência é que depois, quando esses movimentos populistas que criam esta contraposição clara entre quem exerce o poder, que é visto como parte de uma elite que explora esse poder apenas para o seu interesse próprio, e do outro lado o povo que eles dizem representar, a consequência é que quando esses populistas, e infelizmente isso tem vindo a acontecer, chegam ao poder, se transformam facilmente em regimes proto-autoritários ou com tendências autoritárias. Porquê? Porque reivindicando-se como representando e de forma plena e homogénea a vontade popular, qualquer forma de controle sobre o seu exercício do poder é vista como uma tentativa de interferência das elites sobre essa vontade da maioria, a vontade do povo. E, portanto, o crescimento do populismo não é apenas um desafio para a democracia enquanto desafio para o sistema político estabelecido, é-o também porque normalmente os populistas, em consequência com a própria concepção que está na base do populismo, quando chegam ao poder, têm uma noção da democracia que é contrária à noção da democracia liberal, que se tornou o modelo consensual da democracia, que é uma democracia que não é apenas um contar de cabeças, não é apenas um princípio da maioria, mas é uma democracia que tem também de assegurar elementos de contrapoder, de separação de poderes, de garantia de liberdades, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de informação e o pluralismo de informação. E, portanto, quer pela existência de um grau crescente de satisfação com a democracia, quer pelo crescimento de movimentos populistas e da atração de regimes com algumas dimensões autoritárias, a democracia já, mesmo antes da pandemia e antes desta guerra da Ucrânia, era considerada por muitos como estando em crise. E esse debate era público
e notório. Ora, essa crise pode ser associada a duas condições de fundo que legitimam as democracias e que sempre contribuíram para fazer entender as democracias como o regime político mais legítimo, superior face a outros regimes políticos. Por um lado, a ideia de uma legitimidade através do processo, ou seja, a democracia é o melhor regime político porque é um regime que permite o autogoverno, aquele que garante a maior representação e participação de todos e, portanto, que mais próximo está desse ideal de autogoverno. Ora, aquilo que acontece e que se manifesta, por exemplo, nas elevadas taxas de abstenção ou na crescente fragmentação política e no aparecimento de novas formas políticas, incluindo as formas populistas, é que muitos cidadãos não se entendem, não se acham representados pelo regime democrático hoje, não se acham representados pelas forças políticas predominantes nos regimes democráticos, pelas elites desse regime democrático, se quiserem, aquilo que tradicionalmente se chama dos intermediadores da democracia, os partidos políticos, os sindicatos, os mídia tradicionais. Portanto, essa é a primeira crise de legitimidade, é esse crescente distanciamento, a ideia por parte dos cidadãos que já não são verdadeiramente e plenamente representadas, ou pelo menos por parte de um número crescente de cidadãos. Mas o segundo desafio em termos de legitimidade tem a ver com a legitimidade através dos resultados. Durante muito tempo existiu também uma correlação muito forte entre democracias e maior crescimento económico e maior desenvolvimento económico e social. Ora, essa correlação tem vindo a ser colocada em causa, por um lado porque apareceram regimes autoritários, como a China, por exemplo, com taxas de crescimento muito significativas e até com a capacidade de retirar milhões de pessoas da pobreza, e por outro lado, com a estagnação económica em muitos países e em muitos regimes democráticos. Portanto, a democracia já estava em crise antes da pandemia e essa crise estava associada a estes dois pilares da sua legitimidade, ou à crise destes pilares da sua legitimidade. A questão que nos deve interessar é aquela de saber em que medida é que a pandemia ou agora a guerra podem aumentar ou reduzir os riscos democráticos. É difícil fazer desde já um juízo definitivo sobre se aquilo que temos vivido vai agravar ainda mais os riscos para a democracia ou se vai mitigar alguns desses riscos. E talvez a melhor forma de o fazer é pensar naquilo que pode ter contribuído para esses desafios democráticos que estávamos a enfrentar. E, na minha opinião, é algo que tenho vindo a defender já há bastante tempo. Aquilo que está por trás destes desafios da democracia é uma transformação profunda no tempo, no modo e no espaço da política. No tempo, porque crescentemente o curto prazo tornou-se predominante. E aqui, desde logo, a pandemia é um bom exemplo de como as democracias falham na sua capacidade, se quiserem, de incorporar e atender de forma suficiente ao futuro. E uma democracia que não tem em conta as consequências futuras das suas decisões é uma democracia que sofre de um déficit democrático, porque, no fundo, está a deixar, a não representar de forma adequada os interesses dessas gerações futuras. Mas também, muitas vezes, essa incapacidade de atender ao futuro pode-se refletir mesmo no presente. E a pandemia é um exemplo disso. O aspecto mais marcante da pandemia é, em primeiro lugar, a forma como praticamente nenhum governo, nenhum regime político parecia estar minimamente preparado para lidar com ela. E, no entanto, muitos cientistas, e também não cientistas, é famoso um vídeo de Bill Gates de 4 ou 5 anos antes da pandemia, em que este alertava para que a pandemia, o risco da pandemia, era o maior desafio futuro para que a humanidade estava em risco de enfrentar. E apesar disso, e apesar de existirem, por exemplo, discursos dos sucessivos presidentes americanos a identificarem precisamente esse risco, a verdade é que os nossos regimes políticos parecem ter subvalorizado esse risco. Não ter sido capazes de atender de forma adequada a esse risco e de incorporá-lo nas suas políticas, adotando desde logo medidas preventivas,
preparando desde logo processos de decisão adequados para poder gerir uma pandemia. Todos nós vimos que, na realidade, a gestão da pandemia foi um bocadinho, como se costuma dizer, aquela de estar a tentar consertar um avião em pleno voo. E de muitas vezes sentirmos que as próprias políticas públicas e a relação entre política e ciência pareciam estar num processo de aprendizagem à medida que iam gerindo a pandemia. Mas também, para além disso, parece-me claro que teria sido muito difícil praticamente para qualquer governo, por exemplo, desviar recursos de certas áreas para comprar equipamento que poderia ser necessário para combater a pandemia. E provavelmente isso teria... Imaginem o que teria acontecido se essa fosse a decisão dos governos nacionais no final de 2019, apesar de então, com o crescimento da pandemia na China, ou mesmo no início de 2020, quando começou a aparecer na Europa, se o tivessem feito, porque muitos deles teriam grandes dificuldades em justificar isso mesmo. Ora, se nós podemos compreender porque é que a natureza humana, a ciência do comportamento explica-nos isso, que nós tendemos a subvalorizar riscos e futuros hipotéticos, e sobretudo quando nos dizem respeito a nós diretamente. E se isso é, portanto, compreensível, ou seja, se as falhas humanas que conduziram a essa pouca prevenção e que nos levam a atender pouco ao futuro nas decisões de hoje são explicáveis, são entendíveis, ainda que sejam irracionais, nós sabemos, e é algo que a ciência do comportamento nos explica, que mesmo a irracionalidade pode ser previsível. Se nós sabemos tudo isso e podemos compreender porque é que assim acontece, então, por outro lado, nós devíamos desenhar as nossas instituições políticas, os nossos processos de decisão, para precisamente mitigar esses riscos da nossa irracionalidade. Essa nossa deficiência em atender de forma adequada ao futuro. E esta, se quiserem, é uma primeira lição que deveria resultar da pandemia. Ou seja, a pandemia expõe de forma clara, e a dificuldade que tivemos em lidar com ela, uma falha sistémica no funcionamento dos nossos sistemas políticos quanto à insuficiente capacidade de incorporar riscos e custos futuros, ao tal déficit democrático sobre o futuro que disse. Mas também, por exemplo, a guerra na Ucrânia nos demonstra isso mesmo. A nossa incapacidade de atender a riscos futuros foi aquilo que explica uma política energética de enorme dependência da Rússia, que nos colocou agora perante enormes dificuldades quanto a uma forma de lidar de forma eficaz com esta guerra e com a Rússia no contexto dessa guerra. Portanto, do ponto de vista desta transformação do tempo, quer a pandemia, quer a guerra na Ucrânia, são sobretudo exemplos que nós deveríamos conseguir usar e dos quais devíamos retirar consequências para ser capazes de gerir melhor e de redesenhar os nossos processos de decisão e de funcionamento político para atender melhor a riscos e custos futuros. Porque isto que se passou com a pandemia, que se passou com a política energética, também se passa em muitas outras áreas. Passa-se, por exemplo, na questão das alterações climáticas. Passa-se na questão da sustentabilidade financeira dos nossos modelos, do nosso modelo social, por exemplo. E, portanto, aqui trata-se de saber, sobretudo, até que ponto é que as nossas democracias vão ou não tirar consequências disso. A segunda transformação que explica o desafio democrático que mencionei tem a ver com o modo como o espaço público em que assenta a democracia funciona. A democracia é uma forma de reconciliar ou arbitrar diferentes preferências políticas dos cidadãos. Ora, a formulação, a forma como formamos as nossas preferências políticas e a forma como arbitramos e reconciliamos essas diferenças políticas, as nossas diferentes preferências políticas, nós podemos referir a isso como uma dimensão cognitiva e epistemológica da política. Ora, o que acontece é que o que determina essa dimensão cognitiva e epistemológica é o nosso espaço público. É isso que, em larga medida, nos leva a formar as nossas preferências políticas num sentido ou noutro. Aquilo que lemos, as diferentes opiniões que ponderamos. Aquilo a que assistimos nos últimos anos
sobretudo por via da transformação digital, é uma transformação na natureza desse espaço público com um impacto profundo na dimensão cognitiva e epistemológica e deliberativa da política. É uma transformação profunda promovida pela digitalização. Desde logo, é uma mudança quantitativa no acesso e disseminação de informação que conduz a uma alteração qualitativa na forma como lidamos com essa informação e como isso determina as nossas preferências. Só tem paralelo, na minha opinião, com a invenção da impressão, do ponto de vista histórico. A invenção da impressão promoveu uma disseminação muito mais alargada e muito mais rápida de informação e de ideias. Isso teve muito de positivo, promoveu uma cooperação única a nível da humanidade. E hoje em dia, com a digitalização, estamos a assistir à reprodução disso numa escala ainda maior. Provavelmente com consequências muito positivas. Provavelmente nunca teríamos tido vacinas para combater a pandemia tão rápido como tivemos, se não fosse a velocidade a conseguirmos partilhar informação e, portanto, a velocidade e a facilidade com que conseguimos cooperar, ganhar conhecimento, disseminar conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, essa alteração quantitativa no acesso e disseminação da informação também facilita o acesso e disseminação de informação falsa. E, portanto, traz também desafios muito grandes para a democracia, porque a formulação da nossa vontade, das nossas preferências, que é um ponto fundamental do funcionamento da democracia, é ela própria falsificada se assentar a informação falsa. Mas a segunda dimensão em que esta transformação digital altera o espaço público tem a ver com os diferentes processos de edição. Tradicionalmente, a informação, as ideias que prioritariamente nós atendíamos para formular uma determinada opinião, a que nós ouvíamos, os temas que marcavam a nossa agenda pública eram definidos pelos critérios editoriais dos jornalistas. Aquilo que abria o telejornal da noite, aquilo que estava na capa dos jornais, eram os temas de debate público, sobretudo. E em parte ainda é assim hoje em dia. Mas, por outro lado, muito daquilo que até abre hoje os telejornais, ou que abre hoje os próprios jornais, é resultado das redes sociais. E a edição de informação nas redes sociais ocorre de forma muito diferente dos critérios editoriais tradicionais dos jornalistas. Eu costumo dizer que os jornalistas são os editores da nossa democracia. Hoje em dia são os algoritmos que editam boa parte da nossa democracia. E esses algoritmos editam esse espaço público de forma muito diferente. São algoritmos que promovem muitas vezes apenas e só ideias semelhantes às nossas e, portanto, tendem a criar aquilo que se chamam bolhas comunicacionais, bolhas de informação, em que nós vivemos e que nos tendem a radicalizar, porque tendem muitas vezes a reforçar preconceitos, a reforçar as nossas convicções e a tornar-nos mais intolerantes relativamente a posições diferentes das nossas, a que estamos poucos expostos, muitas vezes. Mas os processos de edição e o funcionamento dos algoritmos promove muitas vezes a atribuição de falsa credibilidade a determinado tipo de ideias ou a determinado tipo de informação. É conhecido que um dos aspectos que leva as pessoas a acreditar mais em certas ideias ou certa informação que é divulgada é o conhecimento de se outros ou não partilham dessa crença. Também acreditam nessas ideias ou nessa informação. Ora, as redes sociais promovem cascadas informacionais, ou seja, em que algumas pessoas fazem like numa determinada informação, partilham determinada informação e depois outros vão partilhando e rapidamente isso ganha uma dimensão enorme e não é apenas o risco aí de estar a ser disseminado por muitas pessoas. É que como qualquer um que vê isso disseminado por muita gente, dá mais credibilidade a essa informação. Mas essa informação, credibilizada através dessas cascadas informacionais, pode ser credibilizada através de cascadas informativas que são artificialmente criadas, através de contas falsas na internet. Têm como única função, precisamente, disseminar esse tipo de informação. Aí
estamos a ver essa estratégia a ser utilizada pela Rússia, por exemplo, que através de há estudos que indicam que após a invasão da Ucrânia, o número de contas que surgiu, que apareceram, novas, que partilhavam informação cuja origem eram fontes oficiais russas, multiplicou-se de forma exponencial, ou seja, a Rússia criou contas falsas para dar mais visibilidade e mais credibilidade à informação, e muitas vezes informações falsas que queria disseminar. Mas essa edição pelos algoritmos traz também outros problemas e outros desafios, desde o profiling, a ideia de que a informação não é geral para todos e, portanto, por exemplo, que um político pode ter uma mensagem política para um determinado grupo e outra totalmente diferente para outro grupo, e essa inconsistência não ser testada porque ela chega apenas aos membros de cada um dos grupos, por exemplo. Nós temos, portanto, através do espaço público virtual, no espaço público digital, processos de edição de informação que assentam em mecanismos muito diferentes, que facilitam a disseminação de informação falsa, a polarização e a radicalização. E aquilo a que assistimos, quer com a pandemia, quer com a guerra, portanto, quer com estas duas crises, é, por um lado, um esforço muito grande a combater, por exemplo, a informação falsa, uma revalorização inicial no quadro da pandemia do conhecimento especializado, do conhecimento técnico, portanto, isso parecia uma dimensão positiva, ou seja, que estávamos de novo a valorizar papéis de cientistas, a ideia de que há fontes com mais credibilidade do que outras, com base na sua autoridade científica, mas também vimos depois, e sobretudo à medida que a relação entre política e ciência se foi tornando mais complicada com o prolongamento da pandemia, ou seja, em que a ciência naturalmente não conseguiu responder plenamente àquilo que eram as expectativas das pessoas, que era a procura na ciência de segurança, de certeza, porque a ciência funciona com base na probabilidade, não dá certezas, dá probabilidades, e a ciência evolui muitas vezes com base no erro e na aprendizagem com base no erro, e muitas vezes não houve a capacidade de comunicar essa dimensão da ciência e a natureza da ciência na comunicação política relativa à pandemia. E aquilo que inicialmente parecia uma revalorização da ciência, que ajudava aos processos, que ajudava de novo a credibilizar os processos de conhecimento que devem estar na base da democracia, pouco a pouco transformou-se também num desafio em muitos Estados, de novo ao conhecimento. E por outro lado, também temos visto no contexto da guerra da Ucrânia a multiplicação de estratégias de desinformação. Se bem que, ao mesmo tempo, na Europa, por exemplo, pareça resultar claro que as redes sociais conseguiram ser bastante resilientes a esses fenómenos de desinformação no contexto da guerra da Ucrânia. Agora, a questão é que não sabemos se é assim, também em parte porque a Rússia, e há outros estudos que indicam isso, apostou sobretudo as suas estratégias de desinformação em determinadas áreas geopolíticas do mundo que não eram a Europa. No fundo, a Rússia percebeu que já tinha perdido a opinião pública europeia em larga medida e se concentrou sobretudo em países como na América do Sul, no sul de África, na Índia, que são países importantes do ponto de vista da estratégia mais geopolítica global da Rússia. A terceira dimensão de transformação da política afénia, a última, e com isso vou concluir, que afeta a democracia e que também foi impactada por estas duas crises, tem a ver com o espaço da política. Ou seja, a política, como o defendeu um conhecido arqueólogo italo-americano, Giorgio Bussellati, tem provavelmente a sua origem nos primeiros espaços urbanos. Não estamos a falar da democracia, estamos a falar da política. Ou seja, a política resulta da circunstância, porque nos espaços urbanos foi a primeira vez que pessoas que não pertenciam à mesma tribo ou às mesmas famílias partilhavam um território e determinados recursos comuns. E, portanto, necessitavam de desenvolver um conjunto de regras para decidir os conflitos resultantes dessa partilha de território e da necessidade de gerir esses recursos comuns.
Mas também coincidiu, essa altura, com a civilização mesopotâmia, com o aparecimento de uma linguagem que podia ser ensinada e, como tal, partilhada por todos. E que, portanto, facilitava a existência dessas formas políticas de arbitragem dos interesses divergentes, ou por vezes também comuns, entre todos. O que acontece hoje é que nós temos um desafio bastante semelhante. Porquê? Porque nós temos crescentemente uma interdependência que existe para lá dos Estados. E, no fundo, o que nos ensina essa história sobre a origem da política é que a política, ao contrário do que muitas vezes se julga, não é produto de uma identidade pré-existente. A política é uma necessidade que resulta de gerir as consequências da interdependência, partilha, naquele caso, de um território e recursos comuns, num contexto de diversidade. Não pertencerem à mesma família, não pertencerem à mesma tribo, portanto não terem as regras naturais dessa tribo e dessa família. Ora, no fundo, é o desafio que nós temos hoje em dia, a nível global. Crescentemente, nós somos interdependentes para nada dos nossos Estados, mas os nossos espaços de ação política, de formação de vontade política, ainda são espaços nacionais, em muitos casos. E isto cria problemas de correspondência, de assimetria, que dificulta mecanismos de responsabilidade política, saber exatamente o que é que os nossos governos são responsáveis, e também desafia problemas de eficácia política, que é não conseguir a nível nacional e ter dificuldade a nível transnacional pela inexistência de mecanismos políticos eficazes a nível transnacional, de dar resposta aos problemas que sentimos. Ora, também aqui a pandemia e a guerra na Ucrânia têm um impacto, porque, por um lado, parece claro que ambos promoveram um certo processo de desglobalização. A pandemia alertou para a necessidade para os riscos de ter cadeias de produção e cadeias de distribuição tão globais, tão disseminadas por tantos Estados, que facilmente podiam entrar em disrupção e ter impactos muito grandes em cada um dos Estados. Por outro lado, é claro que nós não podemos voltar a viver apenas de uma forma autossuficiente dentro de cada Estado. Poderíamos fazê-lo, mas seríamos muito mais pobres. Não poderíamos ter acesso aos bens, aos serviços que temos de outra forma e que a globalização nos trouxe. E, portanto, a guerra também veio de novo alertar por isso, mas também para as consequências geopolíticas dessa interdependência económica. Ora, isto, por um lado, cria uma pressão no sentido daquilo que se designa de desglobalização. Por outro lado, isso também cria uma necessidade, tem criado a nível europeu, uma necessidade de reforço da Europa. Porque para ser eficazes nesse contexto global, nesse contexto de interdependência global, nós não o conseguimos ser com a dimensão individual dos Estados europeus. Só o conseguimos ser numa escala maior, com massa crítica maior. E, portanto, se por um lado assistimos a algum fenómeno de desglobalização, por outro lado assistimos a um fenómeno de reforço da europeização, que provavelmente vai se tornar ainda mais visível nos próximos tempos. Como é que a democracia vai sair destes desafios? Não é fácil dizer. Eu direi que boa parte da capacidade da democracia responder positivamente ou não a estes desafios tem a ver com um tema que várias destas transformações têm exaltado e tornado mais patente, que é a aceleração do tempo da democracia, a mudança dos modos da democracia no acesso à informação e o desaparecimento dos intermediadores da democracia, por exemplo. As assimetrias no funcionamento do espaço da política, todos eles têm promovido uma política muito mais assente numa dimensão emocional do que racional. Ora, boa parte da nossa capacidade de responder positivamente a estes desafios democráticos vai passar também pela nossa capacidade de conseguir equilibrar a dimensão racional com a dimensão emocional no funcionamento da política e, portanto, naquilo que está na base da nossa democracia. Eu espero que nós sejamos capazes de o conseguir.